A gente tem que também falar de um cara que apanha quando erra e muitas vezes passa batido quando as coisas vão bem, que é o Dorival Júnior. O Dorival foi preciso na montagem da equipe hoje, preciso. Ele não podia contar com o Garro desde o princípio e isso foi bom para o Corinthians, para o que o jogo pedia. O Bidon que foi... Corinthians vence Cruzeiro por 1-0 fora de casa no jogo de ida da Copa do Brasil, na semifinal jogo de ida, e abre uma boa vantagem para poder decidir em casa e conquistar uma vaga na final da Copa do Brasil. Depay é o craque do jogo após fazer o gol que deu a vitória ao Corinthians, porém não podemos esquecer de enaltecer a atuação de Mateuzinho e o Bidu, né? Que fizeram uma atuação excelente e ajudou o Corinthians a conquistar o título aí, né? A conquistar a vitória. Então, vambora com mais um vídeo, mais um debate. Deixe seu like. Corinthians ganhou, deixe seu like, vambora mais um vídeo e comenta aí. Parece que é outro time quando joga a Copa do Brasil, hein, Zupá? Acionado o modo Copa, foi isso que a gente viu hoje? Tudo bem? Foi isso, William. Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Assim, de largada, o que dá para dizer é que continua aberta a semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians tem uma vantagem interessante, mas ela está aberta. Agora, a grande notícia de hoje é que a gente viu em campo uma distância muito diferente do que a tabela do Campeonato Brasileiro mostrou. O Corinthians fez um grande jogo no Mineirão, um grande jogo em Belo Horizonte, especialmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi excelente. Foi. O Corinthians marcou muito bem e jogou muito bem, jogou melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco diferente, porque o Cruzeiro foi para cima, ainda que de maneira desordenada e pouquíssimo criativa. Essa é a outra parte da conversa, como foi pouco criativo o time do Leonardo Jardim no jogo de hoje. E o Corinthians jogou menos, mas marcou demais. Fisicamente foi cansando e o Dorival foi trocando. Mas a jornada do Corinthians em Belo Horizonte, ela foi muito boa. Ela foi acima do esperado e lembrou os melhores momentos, poucos, né? Mas melhores momentos da temporada nos jogos eliminatórios contra o Palmeiras na Copa do Brasil, contra o Palmeiras também nas finais do Campeonato Paulista. A gente vai falar dos personagens, e foram muitos os personagens interessantes dessa semifinal perna de ida, mas a gente tem que também falar de um cara que apanha quando erra e muitas vezes passa batido quando as coisas vão bem, que é o Dorival Júnior. O Dorival foi preciso na montagem da equipe hoje, preciso. Ele não podia contar com o Garro desde o princípio e isso foi bom para o Corinthians, para o que o jogo pedia. O Bidon, que foi escalado para fazer o papel do Garro, jogou muito defensivamente aberto pela esquerda, dando uma força para o Matheus Bidu. O Carrilho, que jogou aberto pela direita, jogou muito, dando uma força para o Mateuzinho, que jogou muito. Para mim foi o melhor em campo, foi o Mateuzinho, uma partidaça, além dos protagonistas Memphis e Yuri Alberto. Então, assim, o Dorival foi muito competente na montagem da equipe, na escolha das peças, na disposição das peças. E o jogo de hoje, e eu sei que esse vai ser tema do programa, reforça a ideia que parte da torcida tem de que esse é um elenco que escolhe jogo. Eu escutei isso na redação. Eu penso um pouco diferente, mas jogos como o de hoje reforçam essa tese. Sim. O Corinthians jogou muito bem e mereceu vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte. Mas vamos discutir isso, que é gostosa essa história, porque eu escutei isso na redação direto. Tá vendo? Esses caras escolhem jogo, olha lá. Vamos lá. Ó, lembra o jogo contra o São Paulo, em casa do Brasileiro? Pá. Jogo contra o Palmeiras? Pá. E no Paulista também o Palmeiras. O time que escolhe algumas partidas. Isso. Até o Flamengo, né? Quando jogou muito bem, perdeu, mas jogou bem. Até o Flamengo. Você concorda com essa teoria, ô Calçade? Não só concordo, que fui eu que falei isso pra você. Né? Aê, Calçade! Aí é assim que eu gosto. Ele é um assim time, que eu gosto. sim, não há a menor dúvida disso. Pelo seguinte, hoje o bicho vai pegar se perder esse jogo. Os caras jogam. Aí, quer ver um exemplo? Palmeiras, tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Foi. Palmeiras do Campeonato Paulista, tirou o título do Palmeiras. Foi. E os jogos de fase anterior da Libertadores, Sul-Americana, era mata-mata também. Ó. Aqueles jogos contra o UCV. Não, lá na UCV. Aquele jogo foi aí modo sono ativado. Que é uma loucura, né? Uma Libertadores você tem modo sono ativado, mas o enfim. que move a equipe, isso é claríssimo, porque assim, chega num nível de coincidência que deixa de ser coincidência. Né? Aí o clássico contra o Santos, não deram a mínima, perderam na Vila Belmiro. Clássico contra o São Paulo o bicho pega. Os caras invadem o CT, picha muro, ganha do São Paulo. Entendeu? Agora, Cruzeiro, putz, se
chegou à Copa do Brasil, se for o jogo do sono, porque o jogo anterior foi o jogo do sono. Ou não foi, contra o Juventude? Pô. Aquele jogo, Brasileirão, já está Acabando, já tá tudo foi. ferrado, para não falar outra palavra. Então, o que acontece? É um jogo sono, aí o jogo acordado. Entendeu? É nítido isso, porque o que gera a vitória é o comportamento. É o comportamento. Então, é um time, e aí é uma questão para a diretoria, é nítido que é um time que não suporta uma temporada em várias competições. Então, ele escolhe momentos. Isso não é, nenhum time pode funcionar assim. Né? Porque você tem que jogar o Mas brasileiro. quem escolhe os momentos? São os caras? Nitidamente. São os caras. Primeiro, eu vejo o Dorival, assim, o Dorival é o cara que criticar o Dorival pelo Corinthians, o momento do Corinthians, é extremamente injusto. O Corinthians vinha de 7 partidas com uma vitória até este jogo. 7. Ele ganhou. O Corinthians 5 pontos de 21 disputados, assim, no Brasileirão. E durante todo o ano um parto para ganhar fora de casa. Tudo modo sono ativado. Aí, Putz, agora complica, né? Ganhou o jogo do Cruzeiro fora de casa. Eu te pergunto, quem era favorito para esse jogo? Cruzeiro? E qual era o tamanho? Era muito mais favorito. Bem favorito. E aí, o jogo do Corinthians foi bom. O que faz o Corinthians? O Corinthians, ele vai com um trio no meio de campo. A ausência do Garro, ela é compensada por um jogador que marca mais. Sim. Então tem o Bidon. Você tem Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira. Aí você tem primeiro volante Maicon no Matheus Pereira. Assim, ó, Matheus está aqui, o Maicon está ali, na órbita dele. Não é um Ranieri, mas ele tem agilidade para não deixar jogar. Aí você tem Carrilho e Martínez no Lucas Romero e no Lucas Silva. Está encaixado aqui. Sim. Né? Os laterais muito preocupados com o Arroio e o Christian, e tanto que o Mateuzinho fez um jogo bom. Muito bom. O Bidu também. E quando o Corinthians retorna, você tem o Bidon voltando. Geralmente o Bidon está centralizado, mas ele pode escorrer para um lado ou para o outro. Voltou mais para a esquerda, Mas né? se vai o Martínez ou se vai o Carrilho, o Bidon vem, ele está no setor do Maicon. O que o Corinthians tira do Cruzeiro? A profundidade, que é onde o Caio Jorge deita e rola contra todos os times, inclusive contra o Corinthians. Naquele jogo dos 3-0, só 3 jogadores começaram o jogo hoje. E o Dorival, no final do jogo, deu a entender que tinha... Então, assim, eu tenho um plano. Né? Jogou naquela partida Bidon, que entrou começando hoje, Mateuzinho e o Yuri Alberto. E aquele jogo ele estava com 3 zagueiros, consequentemente um a menos no meio. Exato. Né? O E meio ele mais vem vazio. com 4 e 4 no meio. Pra preencher. Então ele encorpa o meio de campo e ele tenta eliminar o setor onde o Cruzeiro gera o passe para a velocidade de beirada e do Caio Jorge. Sim. Quantas vezes o Caio Jorge teve facilidade para entrar na área hoje? Isso foi raro. Então, assim, ele tinha um plano e aí veio o jogo que era não no modo sono. Porque não adianta ter todas essas ideias se os caras entram com a mão na cintura. Sim. E hoje eles não entraram. Então, assim, para mim é claro que você pega o jogo do Memphis. Há quanto tempo o Memphis não fazia um jogo desse? Pô, faz tempo. Agora esse aqui você vai ver. Pelo Corinthians, Você vai né? ver na Na Copa Holanda, do eu vi. Brasil, depois antes da convocação em março para a data FIFA e na Copa do Mundo. É isso. Só sobre Não espere, muita coisa. a questão da escolha de escolher jogo, eu penso um pouco diferente. Eu entendo que é muito claro que o comportamento é diferente. Mas essa impressão de que o time escolhe jogo, para mim, de uma maneira mais radical, dá a impressão de um elenco mais vagabundo, sabe? E eu acho que não é esse o caso. Eu acho que até que é um pouco o contrário. Eu acho que a entrevista coletiva do Hugo pré-jogo no CT, ela mostra um pouco isso, quando ele fala, puxa, e com tudo que aconteceu esse ano, a gente ainda pode ganhar mais um título. Eu acho que o nível de problemas que o Corinthians tem e teve ao longo da temporada é tão grande que o nível de mobilização para jogos como esse, como as finais, como os clássicos contra o Palmeiras, fazem a equipe superar os problemas que ao longo da temporada atrapalham esse elenco. Então, acho que mais do que uma disposição ou não do elenco em jogar os jogos normais, acho que o nível de problema é tão grande, é transfer ban, é elenco enfraquecido, é jogador machucado, é diretor de futebol fritado, é o técnico buscando a solução, que o Corinthians tem muitos problemas ao longo do ano. E aí, jogos como esse mobilizam a equipe a ponto de superar. Acho que mais do que escolher. Eu acho que a mobilização é muito grande para esses jogos e por isso o Corinthians supera as inúmeras barreiras que o time tem ao longo da temporada. Escolhe ou não escolhe, Birner? Boa noite. Boa noite, Williams, Zupac, Calçade, Léo. Boa noite aos fãs e às fãs do E esporte. saúde para você. Pra todos. E paz. Mais Espirrar ainda. saúde. Né? Aliás, a saúde é mais importante até do que a paz. Impressionante. Mas vamos lá. Eu acho que escolhe,
mas não é uma coisa que vamos conversar, que esse jogo a gente não vai jogar, esse jogo a gente vai jogar. Acho que isso é fruto do que é o ambiente, natural, né? o ambiente do clube. Do ambiente do clube, é isso. Isso aconteceu com vários clubes ao longo da história, principalmente depois dos pontos corridos, com equipes muito fortes lutando pelo título do Brasileirão. Os jogadores parece que entendem que não dá para brigar por alguns campeonatos, os salários atrasam, os direitos de imagem também. Em algum momento o cara é digerido pelo ambiente. E quando chega essa hora, acho que o jogador gosta de competir. O cara quer ganhar. O cara quer entrar para a história, o cara quer receber... Quem sabe, por exemplo, sendo campeão, recebe alguma coisa que estão devendo, recebe a premiação pelo título. Então, acho que é natural. O que me chama a atenção é que escolhe jogo e ganha. Porque essa é a questão. Você pode escolher o jogo e não ganhar. Essa é a prova da escolha. E outra coisa que é curiosa, se levasse o Brasileirão à Vera, a sério, provavelmente teria um rendimento pior nas Copas. Porque não teria a capacidade de mobilização e porque não teria fisicamente condições de jogar a Copa. Porque o Corinthians claramente fez vários jogos no ritmo lento, cansativo, que irritou o torcedor, e os jogadores se desgastaram menos do que outros atletas. E mais uma coisa que estavam em campo, porque estava todo mundo machucado. Mais uma coisa que o Zupac falou hoje, eu assino embaixo. E assim, tem uma coisa mental, desculpa, boa noite. Imagina, que desculpa o quê? Quando vai chegar na reta final, você pensa que você tem uma Copa pela frente, o temor de lesão, até o inconsciente de que vem uma coisa mais importante pela frente. Acho que o foco nesses últimos jogos brasileiros é difícil manter. Sabendo que qual que é a sua briga ali, cara? É o 10º lugar? É a taça 10º lugar? Uma vaga na pré-Libertadores. E assim, que já era muito difícil, porque dependia de uma série de situações. Então, eu consigo entender. E aí, voltando para o tema Dorival, campeão da Copa do Brasil 22, Dorival. Sim. Campeão da Copa do Brasil 23, Dorival. 24 ele estava na seleção, então ele não disputou a Copa do Brasil. Fora Agora, que ele tem outras né? duas finais na carreira. Uma ele ganhou, outra ele perdeu com o Santos. Com o Santos. Ou seja, é um cara que alguma coisa dessa De competição Copa ele ele tem. conhece, né? E sabe que atenção, Léo? Né? Isso que nós estamos falando aqui, que é muito nítido na equipe, o Dorival também sabe. E o técnico precisa entender quando ele pode cobrar dos jogadores, o que esperar dos jogadores, entendendo o contexto do ambiente, porque não é Deus, ele não vai chegar ali e falar, olha, agora se você mobilizar... O bom malandro do futebol, que conhece ainda mais a cultura do futebol brasileiro, ele entende o que está se passando naquele ambiente. E o Dorival entendeu no Flamengo, quando colocou Pedro e Gabigol para jogarem juntos, sacrificando os lados do campo. E deu certo, podia não ter dado, mas deu certo. Foi no limite contra o Corinthians, foi numa expulsão contra o Atlético Paranaense, mas era o melhor daquele momento. No São Paulo foi a mesma coisa. O São Paulo com ele ganhou um jogo, entrou no meio do campeonato, mas ele ganhou um jogo fora de casa no campeonato inteiro, na penúltima rodada, contra o América, se não me engano, em Minas, com gol do Caio Paulista. Não ganhava, o jogo faz um brasileiro ruim. E ganhou a Copa do Brasil. E no Corinthians ele entendeu. E quando entende, não é só a cobrança. Eu tenho certeza que nas 50 mil entrevistas que o Dorival deu pós-jogos ruins, ele tinha isso na cabeça, mas ele não pode falar. Então, o gerenciamento dessa circunstância, que não é a que ele quer, ele gostaria de poder competir por todos os campeonatos. E ele não tinha os jogadores. É perfeita. Ele perdeu o Hugo machucado, ele perdeu o Ramalho machucado, ele perdeu o Ranieri machucado, ele perdeu o Maicon machucado, ele perdeu o Garro machucado, ele perdeu o Carrilho machucado, ele perdeu o Yuri machucado, ele perdeu o Memphis machucado. Ele perdeu o Vitinho machucado. Ele não tinha ninguém para contratar. O jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que o Corinthians tomou um vareio de bola lá no Campeonato Brasileiro, o goleiro era o Felipe Longo, por exemplo. E é uma diferença grande. Exatamente. Então passa por isso também, né? E ao longo da temporada, para essa reta final, ele foi conseguindo manter ou reunir o elenco em melhores condições e ainda hoje sem o Ranieri e sem o Garro para parte titulares, do jogo, né, cara? Isso claro que pesa. Para um time que já tem limitações, para um elenco que não pode se reforçar, que não se reforçou nem quando era permitido, né? E que depois passou a não estar permitido se reforçar. Eu acho que também essa questão tem que ser levada em consideração. O Campeonato Brasileiro do Corinthians diz sobre muitas coisas. Eu acho que diz mais sobre a condição do Corinthians do que sobre a vontade do jogador. Para responder, desculpa, Calça, a postura do Corinthians, acho que mais a postura do Cruzeiro surpreendeu o Corinthians, porque ao contrário desse jogo da vida que o Corinthians fez, o Cruzeiro em vários momentos parecia estar jogando a 11ª rodada do campeonato. É verdade. Quer dizer, toda aquela regularidade que é fundamental para ir bem. O Cruzeiro fez um campeonataço. Acho que o trabalho do Leonardo Jardim é fantástico.
Em alguns momentos faltou o senso de urgência, né? E assim, beleza, tá com dificuldade. O jogo pelos lados não tá fluindo. Qual que é a alternativa, né? Me pareceu faltar um plano B, até mesmo as trocas que podiam vir um pouco antes, porque o Arroyo e o Christian, por exemplo, eles estavam engolidos pelos laterais que foram tão bem. E pelo quarteto do meio, porque como o Calçado já destacou, quando o Carrilho fechava na direita, o Breno fechava na esquerda e o jogo dos lados do Cruzeiro não existiu hora nenhuma. Então sobrecarregava o Matheus por dentro e estava bem marcado também. Chegou um momento do primeiro tempo que o Cruzeiro era cruzamento na área e... Ou uma tentativa do Lucas Silva de infiltrar de trás. E cruzar na área, pro Caio Jorge, não é o jogo do Cruzeiro. Não é. Na bola parada, talvez. Aí vem os zagueiros. Mas, olha, o Corinthians, tudo bem, agora acabou o Brasileiro, é só bom lembrar. O Corinthians ficou em 13º lugar. O Vasco, 14º, e o Vitória Internacional não pegaram as competições. O Vasco vai pegar, porque vai vai abrir mais uma vaga. O Vasco só não vai para a Sula se for para Libertadores como campeão. É isso. Mas eu digo, o Corinthians correu um risco muito grande. Outra coisa, ficou a 4 pontos do rebaixado, do Ceará, 4. O Santos, que a gente ficou aqui, o Santos está ali, o Santos pode cair, o Santos pode cair, terminou na frente do Corinthians. Eu digo, então quando eu falo de escolha, você tem que olhar a necessidade do Campeonato Brasileiro e agir. E os caras largaram a mão, depois dos 45 pontos, eles não estão nem aí. Quer dizer, também não é uma postura legal, mesmo com desfalque. O Corinthians perdeu uma quantidade de jogos em casa nessa temporada inédita. Sim. Então, assim, se aconteceu tudo isso, então ele não tem time para o ano que vem para disputar os pontos Vai corridos. continuar escolhendo. Mas ele vai continuar jogando mata-mata. Então, é isso aí, né? Uma atuação do Corinthians que surpreendeu a postura do Corinthians, surpreendeu o time do Cruzeiro? Eu creio que sim, né? O Corinthians, em determinado momento do jogo, foi superior ao Cruzeiro, principalmente nos primeiros minutos ali. Teve chance de abrir o placar, porém acabou não acontecendo, né? Já no decorrer do jogo ali, o Cruzeiro tomou a rédea das partidas e foi superior à partida. Não criou tantas chances claras, entendeu? Teve uma defesa do Hugo Souza em relação ao Matheus Pereira, que foi mais defesaça ali, mas o Cruzeiro não criou. O que me chamou mais atenção foi a estratégia que o Dorival utilizou. Concordo que no segundo tempo, após o Corinthians já estar ganhando o jogo, né? O gol no primeiro tempo, um cruzamento, uma escorada, vamos dizer assim, do Yuri Alberto muito boa, e o Memphis Depay, na minha opinião, ele acabou dando sorte, né? Ele tentou cabecear, a bola resvalou de leve ali no Fabrício Bruno e sobrou para ele só empurrar, né? Após o Corinthians já com um placar a seu favor, uma coisa que eu não concordei no segundo tempo é que o Corinthians abdicou de atacar e só se defender. O Corinthians só se defendeu o jogo inteiro, principalmente no jogo inteiro não, no segundo tempo. Já conforme o andamento do jogo aí, o Corinthians começou a catimbar desde o primeiro tempo, desde esse jogo, o Corinthians catimbou, né? Então eu acho que isso é totalmente válido, faz parte do futebol, catimbar, entendeu? E é aquilo, após o Mateuzinho nessa segunda-feira ser eleito pela mesa redonda do Gazeta Esportiva o melhor lateral direito, parece que após essa atuação de hoje, parece que sim, ele foi o melhor lateral direito do campeonato. Eu não concordo que o Mateuzinho foi o melhor lateral direito do campeonato, porém, com uma atuação dessa, muita gente passa a acreditar. Sabemos que o Mateuzinho é entre altos e baixos aí, as suas atuações, mas hoje não tem o que falar, né? Uma atuação muito boa e depois já com o jogo perto de acabar ali, né? O Dorival coloca o Garra ali para poder segurar a bola na frente e acabou dando certo, né? Garra acabou sofrendo, né? Várias faltas ali, principalmente do Willian ali. Acho que não tinha necessidade, acabou sofrendo ali. E acabou amarrando o jogo ali e depois disso o Cruzeiro praticamente não queria nenhuma chance clara. Gabigol tentou finalizar de fora da área, Matheus Pereira e outros jogadores aí também, mas o Corinthians conseguiu um placar muito bom para decidir em casa e garantir a vaga na final da
Copa do Brasil. Um excelente resultado para o Corinthians.